A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Mais uma madrugada na presença de Deus, em oração, em jejum, em leitura da sua santa palavra, Palavra de Deus que ilumina os nossos caminhos, Que abre o nosso entendimento para nós entendermos qual é a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler o Salmo 98. O título diz assim: A vitória e a justiça de Deus. A vitória e a justiça de Deus, Como é importante nós buscarmos a presença do Senhor, Adorar a Deus, porque só Ele é quem nos dá força, coragem, fé, Só o Senhor é quem renova nossas forças. O versículo 1 diz assim, Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cante ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louve o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de harpas. Toquem música nas liras, ao som de trombetas e cornetas. Cante com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios, batam palmas. Montes, cante com alegria diante do Senhor, porque Ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é de direito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A palavra de Deus fala no livro do apóstolo São Lucas, escrevendo o Evangelho, segundo escreveu São Lucas. Ele diz assim, que se esse povo se calar, até as pedras clamarão, Então tudo, montes louvam ao Senhor, o céu louva ao Senhor, os anjos louvam ao Senhor, os animais louvam ao Senhor, os pássaros louvam ao Senhor, tudo que tem fôlego louve ao Senhor, porque Ele vem governar a terra com justiça, Porque um dia Deus governará a humanidade com sua justiça, Ele é um justo juiz, Ele é quem tem todo o poder, Ele é quem está acima de tudo e de todos. E Deus nenhum há semelhante a Ele, nem em cima no céu, nem embaixo nessa terra, como diz a palavra do Senhor no versículo 10, ele diz, Vocês que amam a Deus, o Senhor, e odeiam o mal, Ele protege a vida dos que lhes são fiéis e os livra do poder dos maus, Então a nossa confiança tem que estar em Deus. Ele é quem tem todo o poder para nos guardar, para nos livrar de todos os males, nos livrar dos mal, dos perversos, daqueles que desejam, o mal contra a vida do seu próximo.
mas aqueles que buscam a Deus, que pedem a Deus o seu livramento, a sua proteção, o Senhor os guardará, os livrará. A justiça de Deus estará na nossa vida, na nossa família, porque o Senhor, Ele é um Deus justo e verdadeiro, como diz aqui a palavra, porque Ele vem governar a terra, Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é de direito, né? Deus, Ele é do lado do que é certo. Deus está com aqueles que praticam o que é certo, né? E a justiça de Deus também está do lado daqueles que praticam o que é bom, que praticam a verdade, que andam com a verdade, que têm senso de justiça, né? Deus está com os governantes, com as autoridades que praticam o bem, que praticam a justiça sobre a vida dos seus subordinados, dos menores, né? Porque maior é Deus do que qualquer situação que eu e você venham enfrentar, qualquer luta, qualquer problema, qualquer dificuldade, injustiça que eu e você venham enfrentar, maior é Deus para nos guardar. Agora, como diz a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, né, que se nós buscarmos ao Senhor, Ele se deixará achar por nós, mas também se nós abandonarmos ao Senhor, Ele nos abandonará. Então nós temos que buscar em Deus a justiça, temos que buscar em Deus força, coragem, fé, ânimo, amor, perdão, misericórdia, para que o Senhor venha nos dar vitória. A paz do Senhor para a nossa irmã Deta aí, que Deus abençoe sua vida, minha irmã, te fortaleça nesta madrugada. O Espírito do Senhor renove as suas forças, renove a sua fé, seu ânimo, né? Te encoraje, te dê forças para vencer, né? As lutas, as dificuldades, os obstáculos que porventura venha surgir. Os anjos de Deus nesta madrugada te visite, te dando vitória, te fortalecendo em nome de Jesus. Então essa é a vontade de Deus, meu amigo, meu irmão, é que nós venha confiar no Senhor, na força do seu poder, né? Porque para mim e para você pode ser impossível, mas para Deus não é. Ele governará com justiça na nossa vida, na nossa família, porque Ele é um justo juiz. Ele não aceita suborno, Ele não vende sentença, Deus ele não age por emoção, não. Deus ele age pela razão, Ele é justo e verdadeiro. E com certeza você que está buscando em Deus a sua vitória, pedindo o seu socorro, a sua misericórdia, com certeza Deus vai te honrar, porque Ele é um justo juiz. Está aqui a palavra de Deus dizendo, Salmo 98 e o versículo 8, porque Ele vem governar a terra, Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é de direito, né? Então Deus ele jamais vai negar o direito adquirido através de Jesus, principalmente a nossa salvação eterna, né? Que foi Jesus que nos deu, né? A palavra de Deus fala no livro da carta de Pedro, escrevendo, Pedro, o apóstolo São Pedro, ele diz que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, nem com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Então nós fomos resgatados, né, da mentira, do engano do diabo, através do sangue de Jesus, né? E não há dinheiro no mundo inteiro, não há dinheiro nos cofres do mundo inteiro, dos bancos do mundo inteiro, que pague o valor que tem a sua alma para Deus, né? O diabo ele põe na mente do ser humano, da criatura,
que ela não tem valor, que ele não tem valor, né? Por às vezes ser uma pessoa que se encontra sofrendo, depressiva, ansiosa, né? A pessoa que se encontra nos vícios do álcool, das drogas, às vezes no mundo do crime, né? Abandonado aí, jogado debaixo das pontes, nos vícios, jogado nas calçadas. Aquela vida ali, para muitos, talvez não tenha valor nenhum, né? O encarcerado, né? Aquele que se encontra nos vícios, menosprezado. Mas Deus, o sangue de Jesus, aquela vida tem um valor imenso para Deus, porque foi por ela que Jesus morreu na cruz do Calvário. Por isso que às vezes acontece, né, na vida de tanta gente, pessoas que viviam uma vida errada, uma vida distante de Deus, né? E um dia o Espírito Santo visitou ela, abriu o seu entendimento. Um servo de Deus, uma serva, levou a palavra de Jesus, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pregou o Evangelho para aquela criatura, e um dia ela se arrependeu, né, dos seus pecados. Ela passou a mudar, né, o seu caráter. Agora ela tem um caráter de Cristo, ela é uma nova criatura na presença de Deus. Ela abandonou a vida errada para agora servir a Deus, né? Como nós temos visto muitos testemunhos de pessoas, né, e que um dia não conhecia Deus, e o Senhor Jesus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, se revelou para ela e restaurou a vida dela, ou a vida dele, né? E muitas pessoas criticam, né? Por que fulano era assim, era assado, e hoje, olha, diz que é salvo, diz que é crente em Deus, né, em Jesus Cristo, e ficam apontando o passado daquela pessoa, né? Mas a palavra de Deus ensina no livro de Atos dos Apóstolos, né, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas quer que todos se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que é muito importante, né, você falar do amor de Jesus para o seu próximo, independente se ele é rico, se ele é pobre, se ele é humilde ou não. O importante é você abrir a boca e falar do amor de Jesus para ele, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus, né? Convencendo, libertando. Quantos testemunhos nós vemos, né, nas redes sociais, pessoas que viviam uma vida distante de Deus e hoje, né, se arrependeram e são pessoas que mudaram, né, que hoje tem uma vida de temor a Deus, né? Abandonaram o crime, abandonaram as drogas, abandonaram a mentira, o engano, né, para ter uma vida na presença de Deus. Porque Deus governará com justiça. Está aqui a palavra dizendo, porque Ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é de direito, né? Porque nós adquirimos esse direito da vida eterna com Deus, a salvação, quando nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos nossas falhas e fraquezas e tomamos posse através do sangue de Jesus derramado na cruz. Como a palavra de Deus diz, que agora nós somos herdeiros de Cristo, ou seja, herdeiros das promessas de Deus sobre a vida daqueles que creem em Deus, sobre a vida daqueles que dão crédito à palavra de Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus ensina, a carta aos Hebreus, que nós não devemos orar nem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas olhar somente para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Às vezes, quando nós começamos a olhar para o defeito de A, de B,
né, para a vida dos outros, esquecemos da nossa vida diante de Deus, né? E é isso que nós temos que cuidar da nossa vida, né? Como diz a palavra de Deus, que a salvação ela é individual. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Então, primeiro você tem que cuidar da sua vida, como eu tenho que cuidar da minha vida, né? Diante do Senhor Jesus. E depois, sim, nós temos que olhar para o nosso próximo, né? Cuidar dele, levando a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Olhar para os nossos familiares, né? Interceder a Deus em oração. Pedir que Deus venha abrir o entendimento deles, para que o evangelho de Cristo resplandeça no coração deles. Mas nós não podemos negar a Cristo, nem o temor a Deus, nem as coisas de Deus, por causa de ninguém. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, né? Em primeiro lugar. Foi os 10 mandamentos, né, que na velha aliança Moisés recebeu lá no Monte Sinai, escrito pelo dedo de Deus, na tábuas lá de pedras. Os 10 mandamentos na velha aliança, Deus na nova aliança, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, ele transformou-se em 2, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, você tem que amar a Deus, né? Amar ao Senhor, obedecer a Deus e sua palavra. E em segundo, amar seu próximo. Porque se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você vai se amar. Você tem que se amar também, para poder você assim amar o seu próximo, né? E fazer a vontade de Deus, que é levar a palavra dele, como diz o apóstolo São Mateus escrevendo, né? Em todas as partes do mundo o evangelho do reino será pregado, né? Em testemunho a todas as nações, raças e línguas, né? Então nós devemos falar das grandezas de Deus, mas também temos que vigiar para não sermos, né, para não negarmos a nossa fé em Deus por conta de nada. Não deixar que nada venha bater a nossa fé em Deus, porque essa é a vontade de Satanás, do inimigo das nossas almas, que nós venhamos enfraquecer na fé, negar a fé em Cristo, e nós não podemos. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Podemos sim cair, estamos sujeitos, como diz a palavra de Deus, que o justo ele cai 7 vezes, mas ele não fica prostrado. Podemos pecar sim, porque somos seres humanos, estamos sujeitos a pecado, a erros, mas não podemos permanecer nele, no pecado. Temos que buscar a Deus, pedir a misericórdia de Deus e continuar nossa caminhada diante do Senhor, né? Não negar a nossa fé em Cristo, a nossa salvação eterna. Então que Deus, meu amigo, meu irmão, abra seu entendimento, que a luz do Evangelho do Senhor Jesus ilumine o seu coração nesta madrugada, nesta noite, né? Que o Senhor venha te fortalecer, venha te dar fé, ânimo, coragem, determinação na sua vida. Que o espírito do desânimo seja repreendido em nome de Jesus. O espírito do medo, né, da depressão, da ansiedade seja repreendido em nome de Jesus. E que o Espírito de Deus nesta madrugada te fortaleça, te dê ânimo, fé, coragem para enfrentar o dia a dia da vida até o dia da volta do Senhor, ou o dia que o Senhor nos chamar para si, né? Então vamos agora orar, entrar na presença de Deus em oração. Vamos orar, vamos pedir a Deus nessa madrugada e clamar ao Senhor por justiça, né? Pela sua vida, pela nossa vida, pela vida do povo brasileiro, né? Que Deus venha fazer justiça na vida de cada um, que Deus venha governar
a mente, o coração do povo brasileiro, da nação, né? O Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Deus da eternidade, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, Deus forte e poderoso, Deus maravilhoso. Pai, no nome de Jesus, nessa madrugada, nós pedimos ao Senhor permissão para levantar a nossa voz em oração nesta madrugada, meu Deus. Como diz a tua santa palavra, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. E clamamos ao Senhor, ao Deus do universo, ao Deus da humanidade, ao justo juiz, ao Deus que governa com justiça, que o Senhor venha governar a nossa mente, o nosso coração, o Espírito Santo. Que o Senhor venha governar a mente, o coração da tua filha, meu Pai. Meu Deus, nesta madrugada, que o Senhor venha repreender toda a depressão, que o Senhor venha repreender toda a ansiedade, meu Deus, todo o mal enviado através da inveja, do olho grande, da bruxaria, da magia negra, do voodoo, da umbanda, o espírito do desânimo, Senhor, o espírito que foi enviado de encontro à vida dela, meu Deus, para colocar a tua filha para baixo. Senhor, repreenda ele agora, em nome de Jesus, nessa madrugada, Senhor. Envia teus santos anjos, o arcanjo Miguel, Gabriel, os querubins, os serafins, meu Deus, com a espada desembanhada, e quebra agora todo o laço das trevas, quebra agora todo o laço do inimigo, Senhor, quebra agora todo o laço do principado e da potestade das trevas. Sejam envergonhados os inimigos, meu Pai, que tem se levantado contra a vida da tua filha. Meu Deus, dás vitória à tua serva. Senhor, ajuda ela em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Oro pelos aflitos, Pai. Oro pelos encarcerados injustamente, caluniados, defamados. Senhor, repreenda a língua mentirosa, a língua defamadora, a testemunha falsa, perversa e má, que ela venha ser envergonhada em nome de Jesus. Como disse a tua palavra, que o Senhor governará com justiça e que o Senhor há de dar por direito, meu Deus, o que é justo e verdadeiro. E onde estiver a mentira, Pai, que o Senhor chegue com a verdade, mostrando a verdade, que a verdade prevaleça, Senhor, na minha vida, na vida dos nossos familiares, na vida dos familiares da tua filha, Pai, na vida, meu Deus, de cada um dos teus filhos, Pai. Oramos pelos que estão doentes, aqueles que se encontram aflitos, desesperados, humilhados, aqueles que estão sendo, meu Deus, perseguidos, Senhor, ameaçados. Meu Deus, eu oro pela vida deles, que o Senhor guarde, livre e proteja o teu servo. Deus, oramos pela tua igreja, pelo teu povo, por aqueles que levam a preciosa semente, a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor os guarde livre de todo mal. Senhor, que o Senhor salve, liberte a nação brasileira, o povo brasileiro. Senhor, oramos, Pai, governa a mente do coração do povo brasileiro, da nação, das autoridades justas, Senhor, e honestas. Que o Senhor abençoe cada uma, Pai, mas as perversas e má, que o Senhor faça justiça na vida de cada um deles. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos, Pai, a tua filha em tuas mãos. Dê vitória a ela, Senhor, abençoe aquela criança, restaure a mente daquela criança, salve os seus pais. Senhor, oramos pelos amigos aqui das redes sociais, oramos para que o Senhor, meu Deus, salve, liberte, livre de todo mal, livre dos acidentes, da bala perdida, livre dos homicidas, livre do suicídio, desejo de morte, que o diabo tem colocado, o desejo de tirar a própria vida, o desejo de parar de viver. Em nome do Senhor Jesus,
que esse espírito das trevas venha ser repreendido agora, meu Pai, nesta madrugada, em nome do Senhor Jesus. O espírito do jogo, do vício, que tem levado esse amigo, meu Pai, ao fundo do poço, as dívidas nas mãos dos agiotas, que o Senhor liberte, meu Pai, em nome de Jesus, que esse desejo mau, satânico e diabólico venha ser arrancado, meu Pai, da mente e do coração, em nome de Jesus. Pedimos a Tua santa proteção, Pai Celestial, em nome de Jesus, nesta madrugada, na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida da minha esposa, da minha mãe, da minha irmã, meu Deus, do meu filho e familiares, dos meus tios, primos, parentes, na vida de cada amigo, Senhor, de seus familiares, Senhor, guarde, livre, Pai, tire da mente deles, do coração, toda maldade, repreenda, Senhor, toda seta de Satanás, todo pensamento mau, satânico e diabólico, em nome de Jesus, nessa madrugada, o Senhor venha quebrar, venha destruir, venha desfazer todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, meu amigo, meu irmão. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe a vida da tua filha, Pai. Que dê grandes vitórias à tua serva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, te dê uma noite em paz, um sono reparador, em nome de Jesus. Se o Senhor nos permitir, estamos nesse propósito, de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus. Pois o Senhor Jesus diz na sua palavra que há castas de demônio que só sai com jejum e oração, Então é nesse propósito que nós estamos, de oração e de jejum, para vencer este inimigo que se levantou, para querer nos humilhar, para querer nos envergonhar, mas envergonhado será ele, porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora, diz a palavra de Deus. Com eles estão o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós, meu amigo, meu irmão? Ninguém pode se levantar, mas será envergonhado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, você que é o nosso amigo, nosso irmão aqui no Facebook. Se inscreva no nosso canal no YouTube, @PR João Maria. Nós estamos compartilhando para o nosso canal os vídeos, para que você possa também compartilhar a palavra de Deus para os seus familiares e amigos, para uma pessoa que está precisando do socorro de Deus na vida dela, Então Deus abençoe a todos, dê um like, um gostei do nosso canal lá no vídeo, e Deus continue abençoando a sua vida, e se o Senhor nos permitir, estaremos aqui amanhã, orando, consagrando a Deus, a nossa vida e a nossa família. Por quê? Porque a nossa luta, meu irmão, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades das trevas, diz a palavra de Deus, E até o dia da vida de Cristo, o que o Senhor nos chamar, estaremos nesta guerra espiritual, uma guerra onde o inimigo invisível tenta de todos os lados para querer nos destruir, mas destruído e repreendido é ele, em nome de Jesus. Então que Deus te dê um sono reparador, uma madrugada abençoada em nome de Jesus. Fica com Deus.